Eclipses nunca são movimentos comuns, né? Apesar de ter alguns durante o ano, uma média de 4 eclipses, né? Mas a ideia aqui é eu conseguir te explicar o que realmente é esse eclipse, o que tem por detrás dele, até no sentido mais profundo, o que o coletivo influencia, e principalmente, acho que é o grande foco, assim, é saber como ele te atinge, você conseguir ter essa percepção, né? E eu faço alguns acompanhamentos, né? Olhando o mapa e sugerindo, né? Aconselhando através do céu. Inclusive, essa semana, uma moça que a gente já vinha acompanhando, a gente já sabia, né, que esse mês de fevereiro seria um mês desafiador pelos aspectos do mapa astral dela, mas o eclipse ele pega bem, faz uma conjunção, né, linguagem da astrologia com o Marte dela que está em Aquário, e quando está assim, né, tão presente na vida acontecendo, né, a gente nunca está pronto o suficiente, né, mas quando a gente consegue ter uma direção, fica mais fácil, né? É um pouco sobre isso, né? Então fica comigo, que é sobre conseguir dar essa direção através desse olhar do céu, né? Essa linguagem maravilhosa que é a astrologia, né? Eu sou o Rodrigo Guedes, para quem está chegando por aqui, eu sou astrólogo, sou psicanalista, tenho esse trabalho com a astrologia, e esse deslumbre, né? De levar a astrologia de uma forma simples, mas uma linguagem poderosa que né? Principalmente quando a gente fala de previsões, né? Muito nesse sentido, assim, como sempre foi, de conseguir olhar para o céu e ter a direção, né? Ainda mais num evento desse, né? Que é um eclipse, né? Então, fica comigo aí. Vai ser bem legal, principalmente o que eu guardei para o final, né? Que é a gente conseguir compreender essa parte mais profunda, né? Mas, como eu sempre falo aqui, quando a gente fala de previsões, até para a gente conseguir interpretar, né? A gente precisa olhar o coletivo, entender, e aí eu quero te levar para você conseguir olhar no seu mapa, né? Então, é sobre isso, assim. Então, é um eclipse anelar, né? Que, na prática, é um eclipse que a Lua ela não cobre totalmente o Sol, e aí tem esse anel de fogo, né? Que fica em torno, assim. É um evento bonito, apesar que não vai ser visível pra gente aqui no Brasil, né? Mas é bonita, assim, né, a natureza se manifestando, né? E ele acontece a 28 graus de Aquário, bem no finalzinho de Aquário, assim. E tem um lance que no final do signo, né, tem esse contexto de urgência, né, acelera um pouco, né. E uma outra coisa importante é que, assim, né, o signo de Aquário, ele representa justamente essa questão do coletivo, a nossa perspectiva principalmente de liberdade, de parâmetro, né, de liberdade, né, e esse grito interno, né, dos limites, do contexto social também, né, então é um eclipse, né, significativo nesse sentido, assim. É como se ele também desaguasse, né, em peixes, né, por estar no final, logo em seguida o Sol e a Lua ingressam em peixes, linguagem da astrologia, então tem essas peculiaridades, assim, né, mas sendo direto, assim, só pra gente conseguir pavimentar esse nosso papo aqui e você conseguir compreender, porque isso é o mais importante, assim, compreender principalmente como ler ele na sua vida, né, como, enfim, perceber, como usar essa astrologia mesmo, assim, né, sem esses devaneios, né, o mapa, né, o mapa astral do eclipse, o Sol e a Lua, né, como luminares, né, os astros, né, que nos regem, né, aqui, né, dentro dessa experiência, né. E no mapa eles fazem quadratura com Urano, né, que já vai falar de uma tensão no sentido, assim, de imprevistos, no sentido de impaciência, intolerância, rompimentos, tem muito uma questão, assim, também com eletricidade, né, no sentido do coletivo, então tem esse contexto, assim, principalmente, assim, de quebra de padrões, né, a gente tá falando de liberdade no signo de Aquário, né, então essa questão, assim, dessa urgência, principalmente, sobre espaço, né, sobre por que não ser livre, né, então esse pulsar, né, no sentido do coletivo, e também essa questão das redes sociais, né, tecnologia, e muito bruscamente a quebra de padrões, né, muito ligado também a Urano. Uma outra questão, né, porque Urano ele é um dos regentes do signo de Aquário, né, então tem essa peculiaridade também. E uma outra questão é o Saturno, né,
que também é um dos regentes de Aquário, né, o tradicional, que ele está em Áries agora, né, acabou de ingressar, e ele no dia 20, logo depois, ele faz uma conjunção com Netuno. E aí a gente pode pensar que dentro desse contexto, as estruturas, né, no sentido coletivo, elas estão fragilizadas, né, no sentido da gente perceber a falta de segurança, né, o quanto as barreiras, elas se dissolvem, né, então a gente está passando por esse momento coletivo, a gente consegue perceber no sentido geral, né, e essas questões, né, então temas, né, redes sociais, né, exposição, e aí a falsa sensação também de autonomia, né, discursos nesse sentido de libertação, e aí esses discursos também no sentido das minorias, das injustiças, né, que a gente viu em torno aí, então a gente está passando por esse momento, assim, sabe? E eu quero te levar para você conseguir compreender, né, não vou entrar nesse contexto de geopolítica, né, porque na prática a minha especialidade é a questão individual, né, conseguir te levar para essa percepção mais profunda e você entender realmente, né, o que é esse eclipse, né? E aí uma outra coisa importante, assim, é um momento assim de sensibilidade, né? De confusão, falta de percepção, as pessoas que têm uma certa sensibilidade, mais reativas. E aí eu falei disso também no grupo que eu participo, né, que eu vou direcionando ali falando de astrologia, sobre a gente conseguir ser um agente de paz, né? Percebendo esse momento, né? Onde as pessoas menos atentas, né? Estão mais reativas, né? Mais defensivas, né? Então, é muito a gente conseguir ter essa postura, né? Essa percepção, assim. E uma outra coisa que é interessantíssima, a gente já vai começando a entrar nesse contexto da individualidade, né? Tem um olhar da astrologia que é o ciclo Saros. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Que na prática é legal, né, esse estudo da natureza, principalmente da astrologia, que a gente fala de ciclos, né? Então as coisas não acontecem aleatoriamente, existe uma ordem maior, né? Então essa linguagem é maravilhosa no sentido de nos apresentar o ritmo maior de um tempo, né? De um tempo cósmico. E o ciclo Saros, ele vai falar sobre um ciclo onde os eclipses se repetem a cada 18 anos. No mesmo posicionamento, no mesmo signo, quase no mesmo grau. E aí, fala assim, tá, e aí qual que é a importância disso, né? A importância, a gente vai falar disso depois, que se o eclipse ele tem uma importância no seu mapa significativa, com certeza você lembra desse evento de 18 anos atrás. Então, esse mesmo eclipse, entre aspas, né, essa mesma posição, né, de eclipse aconteceu em fevereiro de 2008, também no signo de Aquário, né, é óbvio. E eu vou ensinar pra gente conseguir saber assim, tá, e como que eu sei se o eclipse ele é importante no meu mapa? Eu vou trocar com você sobre isso, mas você vai entender. Mas é isso, então, em fevereiro de 2008, esse mesmo posicionamento. E aí eu tava conversando, tava atendendo, a moça falou assim, mas é muito tempo, eu não lembro. E aí, claro, eu olhei pro mapa dela e falei assim, você não lembra mesmo, porque não tinha uma relevância assim para você. Mas uma outra moça que eu atendo, para ela falou assim, tá, eu sei realmente o que aconteceu. Foi muito marcante, aí a gente vê no mapa por que ela lembra, né? Porque é sobre, você vai entender esses mistérios, né? Como que lê, né? Esses eventos no mapa e tal, né? Então tem essas questões aí. E porque é isso, assim, né? Então fala assim, tá, mas porque tem muitas falas, né? Mas na prática, o grande lance, assim, esse benefício de a gente estar aqui, esse meu deslumbre, né, de trazer a astrologia, é conseguir te provocar a entender como que essa linguagem pode ser poderosa no sentido de nos nortear, principalmente no evento desse, que tem essa magnitude, dessa importância, não só o eclipse, mas esse momento que a gente está vivendo, né? Que não é, né? Não é aleatório, né? A gente vai ler no céu e vai percebendo, assim, né? Enfim, e aí o legal pra gente conseguir trocar, coloca para mim nos comentários em qual casa no seu mapa astral você tem o signo de Aquário, se você tem algum planeta ali, porque eu vou te dizer, né, se você souber o grau também da casa que abre e tal, quanto mais informação você souber sobre o seu mapa, fica mais fácil de eu te dar esse retorno para você entender a importância desse eclipse no seu mapa, né? É isso, você vai entender, assim, nossa, nunca me explicaram assim o que é um eclipse, né? Então tem essas questões. Uma outra questão também
importante, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para você entrar no meu grupo do WhatsApp, que é um grupo especial, assim, não é um grupo de muitas informações, mais no sentido de a gente conseguir estar próximo, e lá no grupo você vai ter o benefício de conseguir ter análises do céu, do momento do céu, referente ao seu mapa, de forma individual. Né? Todas as pessoas que participam do grupo, eu e minha equipe, vai pegando essas informações, a gente vai trocando, e vai subindo na página do site, assim, e é uma troca muito legal. Fora que lá também é nosso ponto de encontro, né? Então você tá convidadíssimo, convidadíssima a fazer parte, clica aí, entra no grupo, vem fazer parte com a gente, vai ser legal pra caramba, tá? Enfim, e aí na prática, assim, né, como olhar no mapa, né? Então é isso, assim, né, 28 graus de aquário, qual a importância do signo de aquário no seu mapa, né? E se você tem alguma casa nesse ângulo de 28 graus próximo ali, né? A gente pode pensar numa orbe aí de 5 graus, 2,5 graus para trás, 2,5 graus para frente, né? Se for uma casa angular, que é a casa 1, casa 7, casa 4 e casa 10, também tem uma importância, a gente até aumenta essa orbe, né? Esse grau de aproximação da cúspide da casa, essas linguagens da astrologia. Se tem algum planeta e qual planeta que é. Então essa é a importância, né? Porque não adianta a gente ficar, porque a gente está incluído, tem esse contexto do coletivo, mas nem sempre o que pega o coletivo vai pegar cada individualidade da mesma forma, né? E de repente para alguma pessoa é uma abertura, né? De repente é um susto, de repente enfim, tem várias possibilidades, né? Agora se a gente for pensar nesse contexto individual, principalmente, tem uma outra coisa também pensando no mapa, né? Que nem desse exemplo que eu dei dessa moça. Então, o Marte dela, que estava no finalzinho de Aquário, ele recebe uma quadratura de Saturno e uma quadratura da Vênus e de Mercúrio no mapa dela. Então, na prática, essa linguagem da astrologia, esse Marte ele recebe um T-square, uma quadratura em T, né? Ele tá tensionado, né? No mapa. E aí a gente já fez análise no mapa dela, a gente acompanha. Então, a gente sabe que quando algum trânsito, né, nesse caso o eclipse, ele pega um ponto, a gente precisa entender qual que é esse ponto, como que tá, qual a condição desse ponto no mapa, né? Qual casa esse Marte dela rege, né? E qual que é a importância disso? Porque na prática o evento ele vai levantar, né? E aí pra gente trocar em miúdo, para mim tentar te explicar, e agora vai ficar simples para você entender. Então, assim, o que é o eclipse? Né? Para a gente trocar em miúdo. Então, imagina que o nosso mapa, é um barco, né? E a gente está nesse mar. E aí alguns sabem a direção que está indo, outros nem têm tanta certeza assim, mas estamos todos nós, né? Nessa mesma oportunidade, vamos colocar assim, né? Num sentido mais profundo. E um eclipse, na verdade, é quando a gente perde um pouco a direção. Por quê? Porque o eclipse ele levanta uma onda. E aí, nesse caso, né, com esses aspectos, uma onda de imprevisibilidade, uma onda que exige mais liberdade, uma onda que vai provocar uma incerteza, uma insegurança, por todos esses aspectos que eu trouxe, né? Claro, eu estou simplificando para a gente conseguir entender. E é uma onda que levanta, aí de repente a gente tá lá em cima dessa onda, e quando desce, toma aquele caldo, tá desorientado, e as consequências, né, desse eclipse, né, vão reverberar. E aí voltando um pouquinho, uma questão mais técnica, então a gente sempre vai perceber o eclipse antes, não só os eclipses, né, o movimento do céu ele vem sempre... não é uma porta que se abre e fecha a outra, assim, não é uma coisa estanque, né? É a natureza, né? A não ser algumas questões, né? Que fala justamente sobre o inesperado. Mas nesse caso, o eclipse em si, a gente é capaz de sentir ele uns 20 dias, 15 dias antes, né? Pelo grau de magnitude que ele apresenta. E isso reverbera, né? Por uns 3 meses, né? No mapa. Então, esse olhar. Mas voltando para essa explicação da onda, olha que interessante. Então, essa onda levanta. E aí, essa onda levanta para todo mundo no mar.
estamos todos lá, né? Mas a posição do seu barco vai dizer o quanto isso te afeta. É sobre isso. Então, por que saber do mapa astral? Para entender as coordenadas. Porque o que eu estou dizendo, assim, como eu falei, se pega uma cúspide, se pega um planeta, qual planeta? Uma Vênus, uma cúspide que eu quis dizer é casa, uma cúspide de casa, né? Ou uma casa angular, ou um ponto frágil no mapa, ou um lugar que, enfim, se pega um ponto de relevância, a gente consegue ver isso no mapa. Então a gente pode dizer que você está na crista da onda, assim, vai te levar muito alto. De repente, se não pega um ângulo assim, pode dizer que dá uma balançada ou reverb. Então depende da distância que esse eclipse está, pensando nesse sentido, do seu mapa, né? Das posições do seu mapa, para você conseguir perceber. Então o eclipse é essa onda que se levanta. É sobre a gente conseguir saber a direção que a gente está indo. E se a gente for pensar no signo de Aquário, ele está muito relacionado à questão da liberdade. E aí, por exemplo, essa moça que eu falei, né, que o eclipse pegou Marte dela, em Aquário, casa 8, ali tem essas questões Vênus, a Vênus está na casa 5, Saturno está na casa 11 e tal, essas questões, né? Aí precisa olhar mapa por mapa para conseguir ter essa percepção. Mas, no caso dela, está muito relacionada à intimidade, à troca, ao relacionar-se em si. E aí ela trouxe, né, essa urgência de resolver, no sentido de ela não aguentar mais se submeter. E ela trouxe essa perspectiva de que nas relações ela sempre se submete, né? Então tem um padrão, e aí, né, no sentido de também apaziguar, no sentido assim de não reagir, de pensar com calma, de saber que existe uma ordem maior, e pensar muito mais no aprendizado do que na reação, né? Claro, né, a gente não vai controlar o mar, né? Não tem jeito, né? Mas a gente pode aprender a ler a maré, né? É sobre isso, sabe? E conseguir ter o mapa como bússola para a gente conseguir manter ou conseguir nos libertar para que a gente consiga ter uma direção certa, né? Isso em cada mapa astral, né? Então tem essa importância desse momento assim, né? Enfim, espero ter te alcançado, né? Entendido, assim, entendi o que é um eclipse, né? Depois você comenta também, fala, entendi, tá bom? Muito legal pra gente poder trocar. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Tem outros vídeos, né? Não só de trânsitos, mas também no contexto pessoal, né? Nesse sentido de trazer a astrologia como uma linguagem mais próxima. Então, eu te agradeço muito. Fica comigo, tá? Muito legal você tá aí, muito legal mesmo, tá bom?